Está na hora de pensar em um projeto de país e não em um plano de poder. Essa declaração é de Laércio Cosentino, ele que é o criador da TOTUS. E ele deu uma entrevista recentemente falando sobre o mercado de ações, sobre o setor de tecnologias e sobre o Brasil. Aos 61 anos, Laércio Cosentino carrega, entre outros dons, a capacidade de avaliar minuciosamente as opções antes de tomar uma decisão. Essa habilidade foi um dos pontos cruciais para que a TOTUS, da qual foi um dos fundadores em 1983, se tornasse uma das grandes empresas brasileiras de tecnologia. Durante boa parte dessa sua trajetória, a empresa contou com essa vocação do empresário para ajudar a selecionar e concretizar mais de 40 aquisições, ao longo de toda essa história da TOTUS. Além de alcançar um valor de mercado de 15,2 bilhões de reais, uma carteira de 70 mil clientes e uma receita líquida anual de 3,25 bilhões de reais. Há pouco mais de 3 anos, Laércio Cosentino passou o bastão para Denis Herszkowicz e deixou o dia a dia da TOTUS ao assumir a presidência do board da empresa. Mas segue exercitando esse olhar criterioso. E além da companhia, sua atenção está voltada agora a uma outra jornada, as eleições que o Brasil tem à frente. Está na hora do país pensar não em um nome, mas sim em uma plataforma de crescimento, em um projeto de país, em um plano de governo e não em um plano de poder, disse ele em entrevista recente ao Neofeed. Não é simplesmente olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo ou para o centro. Como parte dessa visão, recentemente Cosentino foi um dos signatários do manifesto que reuniu diversos empresários, executivos e economistas em prol da candidatura da presidenciável Simone Tebet. Entretanto, mais do que apoio à senadora, ele ressalta outra motivação por trás do seu posicionamento. Se nem começarmos a jogar o jogo, como é que você me diz quais são os 2 times que já estão na final? Diz em referência às candidaturas que estão à frente do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Temos que abrir a cabeça e o manifesto, disse ele, vai muito nesse sentido, de discutir antes de se posicionar. É isso que estamos tentando colocar. Não é a questão de terceira via, se vai ser melhor ou não. Para poder ter uma escolha é preciso que tenhamos opções. E aí o repórter fez algumas indagações, algumas perguntas, eu vou reproduzir um pouco, porque a gente sempre está trazendo aqui esse tipo de dinâmica. Entrevistas concedidas por grandes executivos e empresários para que vocês conheçam um pouco mais o pensamento dos líderes empresariais, dos homens que criaram as empresas e que estão na Bolsa. Se você não entender a cabeça deles, você vai ficar refém, de bancos, de corretoras ou de ambientes que são tóxicos e que não vão lhe ajudar a crescer enquanto investidor. É preciso aprender a entender a cabeça dos empreendedores, dos investidores, dos empresários. Sem isso, a sua chance de ter sucesso na Bolsa, eu julgo que é muito remota, é muito pequena. O repórter perguntou ao Laércio Cosentino: após mais de 2 anos, a pandemia ainda é uma realidade e a crise global ganhou uma série de outros componentes. Como você está enxergando esse cenário? Acredito que o mundo está passando por um processo de reinvenção. Com a Covid-19, o que pensei foi em uma reinvenção do ponto de vista de logística, onde antes se dependia estritamente de um único país, de uma única região, haveria uma descentralização, o fortalecimento de um movimento mais regionalizado. Mas talvez o que ficou de tudo isso foi o uso político de toda a pandemia e cada vez mais as diferenças estão ficando mais distantes, ou seja, a polarização das coisas. Quando você vê o cenário global hoje, acho que está na hora do mundo fazer um freio de arrumação. E o que seria exatamente esse freio? Perguntou o repórter. Hoje você quer punir um país, quer punir uma coisa, mas não olha mais as consequências. Você não tem mais o diálogo.
Todo mundo está discutindo pelo fígado, por aquilo que pensa, por ideologia. O mundo não foi construído dessa maneira. Foi construído de uma maneira onde os atores foram se inserindo, trocando, evoluindo. Então precisamos ter esse freio de arrumação. Como essa falta de diálogo agravaram a situação e contribuíram para o momento em que estamos vivenciando. A pandemia talvez tenha sido só o primeiro evento na história em que, em 6 meses, todo mundo estava vivendo a mesma situação. E foi a primeira vez. Foi a primeira vez que havia uma rede global de comunicação, através das redes sociais, que incentivaram e replicaram medidas sem avaliar, de fato, as características de cada povo e de cada região. Então, acho que esse excesso de comunicação, usando ideologia e plano de governo, fizeram pela primeira vez na história a gente passar por uma crise global no mesmo momento e com as mesmas características, em países, regiões e povos completamente distintos. E o cenário ainda vai levar um tempo para se ajustar. Você tem falta de matéria-prima, de investimento, de combustível, energia cara, demanda reprimida, tudo ao mesmo tempo. Então a humanidade conseguiu colocar todos os ingredientes de uma crise no mesmo momento, algo que nunca tinha acontecido antes. Eu acredito que, olhando para o Brasil, as eleições, eu penso que está na hora da gente não ficar pensando em um nome, mas sim em uma plataforma de crescimento, em um projeto para o país, em um plano de governo, e não em um plano de poder. Eu sei que nós somos eu sei que nós temos 3, 4 meses para as eleições, que está muito em cima, mas eu acho que a gente deveria pensar nesse ponto. O senhor foi um dos signatários do manifesto divulgado declarando apoio à candidatura da senadora Simone Tebet. O que o levou a assinar o documento? Basicamente, o que me levou a assinar foi justamente a necessidade da sociedade parar para pensar. Se nem começarmos a jogar o jogo, como é que você diz quais são os 2 times que estão na final? Temos que abrir a cabeça, e o manifesto foi muito nesse sentido, de discutir antes de se posicionar. Não é simplesmente olhar para a direita ou para a esquerda ou para o centro. É necessário estudar, analisar, ver o que é melhor para o Brasil. Então acho que é uma forma de demonstrar que é preciso discutir mais para ver se é isso de fato que nós queremos. É isso que estamos tentando colocar. Não é uma questão de terceira via ser a melhor via. Para poder ter uma escolha, é preciso ter opções. Esse foi o meu intuito. Quando você não enxerga as opções, você não vai ter a melhor escolha. Acho que até agora ninguém discutiu ainda um projeto de país. Você pega os programas de governo que já foram divulgados e não há nada de novo. O mundo está falando de regionalização, de um novo reposicionamento de ordem econômica, de ESG, de transição energética. Tem tanta coisa e não há uma linha dizendo que essas questões estão no cerne do programa do governo do candidato A, B ou C. Então eu acho que estamos colocando a carroça na frente dos bois. Pensando especificamente no mercado de tecnologia, quais as principais demandas deste setor? O principal ponto é a questão da competitividade. Dentro da competitividade você tem a capacitação de mão de obra e a famosa carga tributária, o custo Brasil, que é um absurdo, é um assalto à mão armada. Vivemos novamente a época do Robin Hood. A mesma coisa, o Brasil vive a época do Robin Hood. Nós temos um setor, essa parte é minha, nós temos um setor que cresce, que é pujante, que gera empregos, que distribui renda, mas se não encararmos essas 2 questões, seguiremos aquém daquilo que o país poderia ser. Então você tem a reforma tributária, a reforma administrativa, tudo que vem a reboque. Essas reformas têm que acontecer, porque do contrário vamos sempre dando aspirina e colocando band-aid, ao invés de resolver o problema. Precisamos realmente fazer uma cirurgia e algo que resolva estruturalmente. O que o setor pede? O Brasil precisa de uma reforma que realmente nos tire de soluções amadoras, adotadas à medida que os problemas vão acontecendo. Não dá para remediar mais. Mas, ao meu ver, o Laércio Constantino tem toda a razão, mas o problema é que a política é desprovida de capacidade intelectual. A boa parte do que existe aí é completamente desprovida de sofisticação do ponto de vista de inteligência. Então é difícil para que essa turma aí raciocine. Não consigo enxergar solução para essa problemática que o Constantino está levantando aqui. O que seria razoável? Que os empresários encampassem um movimento de colocar nas cordas essa turma que está aí fazendo a política, né? Farão isso? Até hoje não fizeram.
acredito que talvez não façam. Você citou a questão da capacitação dos profissionais, que é um dos desafios históricos do setor. Qual o tamanho dessa lacuna? Em termos de déficit, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação, são mais de 300 mil pessoas que estão faltando no mercado hoje. Outro dia eu falei sobre o Brasil ser um país de salário mínimo. 38% das pessoas recebem um salário mínimo. E muita gente fica pedindo aumento de salário mínimo. Esse não é o problema. O salário mínimo, ele é mínimo. E, na verdade, não é a raiz do problema do Brasil. Por que as pessoas ganham um salário mínimo? Porque não têm educação de qualidade, porque não correram para ter educação de qualidade, porque não fizeram a sua parte. Ficaram esperando do Estado. O Estado oferece uma educação de péssima qualidade. Por isso, 38% da população ganha um salário mínimo. Ponto. Porque existem vagas de empregos melhores com salários melhores. Mas esses 38% das pessoas que estão ganhando um salário mínimo não conseguem acessar essas vagas de empregos melhores. Essa é a questão. Falta educação, falta preparo, falta conhecimento, falta desenvolvimento de habilidades e competências. Este é, para mim, o grande problema do país. Então ele está dizendo aqui que já existem 300 mil vagas abertas hoje no Brasil no setor de tecnologia, oferecendo salários acima de R$ 3.500, R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 7.000, R$ 10.000 e não tem pessoas para preencher. Por quê? Porque sobram pessoas ganhando um salário mínimo. Então essas pessoas jamais estarão se habilitando, se continuarem com a educação ruim, a essas vagas que o setor de tecnologia está abrindo. Neste momento, 300 mil vagas abertas sem serem preenchidas. Até 2025, fala-se em 700 a 800 mil vagas abertas, podendo não ser preenchidas, de 700 a 800 mil vagas. Então veja, um setor dinâmico, um setor que cresce, mas que não tem mão de obra qualificada para o setor de tecnologia. Isso é um assunto relevante, isso é algo estratégico, isso deveria fazer parte de programas de governo, mas lamentavelmente o nível é muito baixo do que está aí se apresentando para tocar o destino do país, né? O nível é muito baixo. E aí não responde a essas demandas, não responde efetivamente a essas demandas. Seus programas de governo não fazem nenhuma menção a esse tipo de coisa. Falta o quê? Um planejamento estratégico. Empresas têm planejamento estratégico, governos não têm. Há algo errado, muito errado com os governos. Se o governo não tem um planejamento estratégico, algo está muito errado nos governos. Falta cérebro, falta inteligência, né? Falta cérebro e inteligência. Então ele diz, tem muita coisa acontecendo, mas é insuficiente para atender essa demanda. Além disso, não concorremos mais por esse profissional com o mercado brasileiro, e sim com o mercado global. Isso, para quem assistiu a nossa live com o Marcelo Pedreira, ele já estava chamando a atenção disso, de que as empresas brasileiras hoje está tendo muita gente da área de tecnologia que está sendo contratada por outras empresas, da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, da Irlanda, né, dos Estados Unidos, estão contratando brasileiros e trabalham remotamente, muitos deles, outros vão morar nesses países. Então hoje há uma concorrência que não é só aqui dentro, é concorrência internacional por mão de obra no setor. Aí o repórter disse, há também uma onda de demissões no setor, especialmente em startups. De que maneira esse cenário mexe com a competição? Olha, alivia, mas é um alívio momentâneo. E dizer que diminui o déficit de capacitação porque teve demissão é muito ruim, é péssimo. Precisamos ter um plano de capacitação como país, um plano de governo. O que nós queremos ser, com quais recursos, quais investimentos, com que tipo de pessoas, com qual tipo de capacitação, tudo isso é que a gente precisa responder. Quando colocarmos tudo isso dentro de um plano master, aí sim vamos conseguir ter um resultado positivo. Então, voltando, como vamos dizer quem vai ganhar o campeonato se não sabemos nem o que o candidato vai fazer em questões estratégicas para o país como essa? Em um contexto mais amplo, disse o repórter, as empresas de tecnologia estão entre as que mais estão sofrendo com a crise global. Qual é a extensão desses impactos em um mercado menos maduro para o setor como o brasileiro? Uma coisa é o valor da ação, onde se você é um investidor de médio e longo prazo, da mesma maneira que a ação cai um dia, a ação sobe em outro dia. É questão de esperar. Aí você tem a questão da captação de investimentos para ter crescimento. As empresas que não estão capitalizadas vão sofrer um pouco mais. O setor perde a partir do momento que você tem menos investimento
em desenvolvimento de novas ideias, de inovações, de tecnologias. De qualquer maneira, faz parte do freio de arrumação que eu citei. Mas não adianta colocar o preço de tudo lá em cima e depois dizer que não vale nada disso. O mundo está se adaptando, inclusive à valorização de todos esses ativos. A parte da crise, essa correção era necessária? Em alguns casos, você teve investimentos irracionais. Então, com tudo o que está acontecendo, alguns investimentos não avaliaram os ativos na magnitude que era necessária. Agora o mercado financeiro está mais atento, não vou dizer restrito, pois boas ideias sempre têm investimentos, mas o mercado está mais atento e fazendo contas. E isso é bom. Há excessos, nos mercados em alta, sobretudo, há muitos excessos. E aí depois você tem um período de correções. Mas às vezes, da mesma forma como os excessos foram demasiados, as correções são demasiadas. Então aí depois você começa a tentar buscar o ajuste, encontrar um caminho do meio, da ponderação. Vamos continuar a repercutir essa entrevista do Laércio Cosentino no próximo vídeo. Gostou? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.